Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Cláudia Leonardi, esse aqui é o Mãe Literatura e hoje eu quero trazer para vocês as minhas impressões desse livro super interessante, Em Águas Profundas, da Patrícia Highsmith. Esse livro nós escolhemos para ser o livro de março da nossa leitura coletiva Mãe Literatura, LC Mãe Literatura, e tem a live dele aqui no canal. Então, se você quiser assistir a live, ela ficou gravada. Obviamente, a gente conta detalhes do livro, então se você não leu e se você não gosta de spoiler, primeiro leia, depois você volta para assistir a nossa live, foi muito legal. Todo mês eu faço essa live e eu interajo com os nossos leitores contando um pouco sobre as nossas percepções sobre o livro. Este é o primeiro livro que eu leio da Patrícia. Fiquei muito curiosa e quero ler os outros livros dela e aproveito para contar um pouquinho sobre a vida dela, que eu achei super interessante. Ela nasceu em 1921, então nós estamos comemorando o centenário dessa autora. Ela nasceu no Texas, mas ela passou uma boa parte da vida adulta dela na Suíça e na França. O primeiro romance dela foi Pacto Sinistro, em 1950, que foi filmado por Hitchcock. Ela é autora de mais de 20 livros, tendo livro infantil e de não ficção também. E ela criou um personagem muito diferenciado que foi Tom Ripley, do talentoso Ripley. Aliás, um livro que a Intrínseca reeditou. Em Águas Profundas também é uma reedição que ficou esgotado há muito tempo, né? E ela faleceu em 95, tá? A tradução é do Roberto Mugiati. Mugiati nasceu em Curitiba, ele é jornalista desde 1954, ele foi editor da Veja, da Manchete, do Fatos e Fotos, é autor de vários livros e ele construiu um sólido currículo como tradutor. Achei super interessante, eu sempre reforço o papel do tradutor, da tradução. Acho super importante a gente contextualizar esse profissional tão importante. E então fica aqui o meu agradecimento ao trabalho do Roberto, que eu achei que foi bem legal. Esse livro foi editado pela primeira vez em 1957 e aqui nessa nova edição ele chegou em dezembro do ano passado no Intrínsecos e depois veio para o pessoal em geral, para os leitores em geral. Achei uma edição linda, olha essa capa dura, brilhante. Os outros livros da Patrícia seguem o mesmo padrão, só com cores diferentes, então dá uma noção de coleção que eu já quero todos, obviamente. Vou mostrar um pouquinho, porque eu sei que muita gente lê em e-book. Olha só, essa aqui, essa escadinha aqui de piscina, ela remete a uma cena importante do livro, da trama, e quero mostrar para vocês um pouco da diagramação. Olha como começa cada capítulo, é o mesmo padrão de letra da capa. No final nós temos um pequeno currículo da Patrícia, tá? Achei bem interessante esses detalhes. E aqui nós vamos ter um casal completamente disfuncional, a Melinda e o Vic. A Melinda é uma mulher que foge do padrão, ela não é uma boa mãe, ela tem amantes, todo mundo sabe, inclusive o Vic, o que gera desconforto e o que gera uma série de situações assim constrangedoras na pequena cidade em que eles vivem. Ela não é simpática, a gente não torce por ela. O Victor, ao contrário, o Vic, né, que é o nosso rapaz aqui, protagonista, né, ele é um homem, um pai super atencioso, cuidadoso, afetivo da Trixie, que é a única filha do casal, que é uma menina muito fofa.
E ele tem uma gráfica que ele produz livros em pequenas tiragens, mas livros super cuidadosos. Essa parte me encantou. E eu quero dizer para vocês que é muito difícil fazer uma resenha desse livro sem dar nenhum spoiler. Então eu vou me falar muito mais das minhas percepções do que realmente, como eu sempre faço, né? Do que realmente contar passagens da trama. É um livro incômodo, muito incômodo, mas muito bem escrito. E eu acho que assim, a Patrícia, primeiro que é um livro atemporal. Embora ele tenha sido escrito na década de 50, é um livro que ele é muito atual, mas que chama atenção que já naquela época ela inverte os papéis, né? Ao invés do homem ser o homem o que trai e a mulher a boazinha, a gente tem uma inversão aí de papéis bem interessantes. A gente se questiona por que esse casal tão disfuncional permanece junto. Há algumas hipóteses de que por causa da filha, eu não concordo, não acho que é por causa da filha, né? Eu acho que tem muito mais a ver com personalidade dos dois, né? Das personalidades disfuncionais dos dois protagonistas. Mas eu acho que assim, o que a trama me impressionou muito foi a condução da autora com relação aos leitores. Porque apesar de coisas acontecerem que não são nada corretas, eu me peguei torcendo muito pelo protagonista, torcendo para ele não ser descoberto, para não ser pego. Então eu acho que esse é o grande mérito da autora. Ela te conduz de uma forma tão sedutora que é praticamente impossível não torcer pelo personagem. Acho que esse é o grande mérito. Então a gente tem uma questão da trama, uma trama muito incômoda, muito difícil, mas ao mesmo tempo a genialidade dessa autora assim me deixou arrebatada. E isso vem com o tempo. Esse é o tipo de livro, eu já falei em algumas resenhas anteriores que determinados livros eles precisam assentar, você precisa entender e assimilar o que você sentiu com a leitura. Esse foi um deles. Eu terminei a leitura falando, não gostei do livro, não gostei. Mas aí, com o passar do tempo, eu fui percebendo, falei, gente, como essa Patrícia é danada. Eu quero ler todos os livros dela, todos. Porque a mulher é genial, ela conseguiu me pegar de jeito, sabe? Ela conseguiu me pegar mesmo, eu achei isso fantástico. Então, assim, torci pelo protagonista, né? Achei alguns personagens muito bons. Ele mesmo é um personagem cheio, um prato cheio para quem gosta de psiquiatria. Algumas cenas são muito visuais. Esse livro vai virar filme com Ben Affleck e eu já estou muito ansiosa porque eu imagino algumas cenas, tem algumas cenas que passam numa pedreira, eu imagino aquelas cenas como serão. Acho que vai ser muito bacana, e enfim, né, algumas cenas que se passam na piscina, que até remete a essa parte da diagramação. Apesar então, de despertar esses sentimentos e essas sensações que não são boas, o livro cumpre a sua função, que eu acho que é justamente incomodar e trazer uma reflexão interessante e importante. Então, eu acho que o livro bom não é só o livro gostoso de ler, o livro que tem um final fofo, mas um livro que desperta sensações e sentimentos contraditórios. E eu acho que essa é a grande sacada aqui da Patrícia. Então, se você gosta de livros que te tirem de uma zona de conforto, que te façam pensar sobre até que ponto as pessoas podem ir, eu te recomendo muito ler Em Águas Profundas, e leia para depois assistir o filme, que logo, pelo que eu entendi, estará aí. E ler um livro numa edição tão bonita como essa também, eu acho que é uma coisa muito boa. Então, recomendo para vocês Em Águas Profundas, da Patrícia Highsmith.
leia e depois você me conte o que você achou, que eu estou muito curiosa para saber, tá bom? E se você gostou da resenha, deixa aqui o seu joinha e se inscreva no canal, que eu sempre estou por aqui com as minhas impressões, porque eu amo compartilhar o meu amor pela leitura com vocês. Um beijo e até a próxima.